Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. História do profetismo bíblico. É claro que nem mesmo Elias, que antecedeu a Eliseu, ou mesmo outros profetas, a gente não encontra na Bíblia nada escrito por Eliseu. A sua história começa aqui no capítulo 19 de 1 Reis, e ela vai até o capítulo 13, mais ou menos, do livro de 2 Reis, onde também já registra sua morte e também onde registra seu último milagre depois de morto. Talvez seja um dos poucos personagens que atribui-se a ele um milagre depois de morto. Mas o texto nos fala sobre isso, que a virtude que havia da parte de Deus em Eliseu era algo tão significante, tão emblemático, ao ponto de até os seus ossos, que certamente para nada mais serviriam, servir como agente da manifestação de poder de Deus para fazer alguém ressuscitar. Se alguém contar essa história por aí, talvez digam para nós que isso é história figurada ou conto da carochinha, porque até para um bom daqueles que exercitam bem a fé, às vezes fica difícil a gente olhar para um negócio desse, mas será que isso aconteceu mesmo? Aconteceu, está na Bíblia, é verdade. Então nós vamos falar sobre Eliseu, o profeta. É óbvio que eu também não vou me deter nos aspectos históricos da vida do profeta Eliseu, porque precisaríamos aqui de muito tempo para discorrer a sua história e todos os feitos de Eliseu, que não foram poucos, foram muitos. Então nós vamos nos deter em algumas características que Eliseu tem, e essas características elas devem falar a nós de alguma forma, porque é exatamente neste ponto que Deus vai falar conosco. Porque talvez você já tenha lido a história de Eliseu e se maravilhado com uma série de coisas que você leu acerca dos feitos de Eliseu. Mas existem coisas na vida de Eliseu com as quais nós deveríamos nos preocupar, muito mais do que os milagres que foram realizados por intermédio dele. Se você pensar na viúva que o azeite se multiplicou, isso Deus pode usar qualquer um para fazer, qualquer pessoa. O fato é que características são essas que Eliseu carrega em si e que faz dele um homem diferente, faz dele alguém a quem Deus está dizendo: eu quero usar esse sujeito aí porque esse camarada é diferente. Então a história dele começa aqui no capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso de número 19, e está escrito assim: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia.
já é um texto introdutório com marcas assim muito fortes. Você já imaginou? Para pensar, gente. Você já imaginou essa cena? Você está num lugar e de repente passa um camarada que já se vestia de jeito estranho e comia também uns troços meio esquisitos. Já era conhecido, é óbvio, que Elias não tinha como ser um profeta não conhecido. Elias já era o Elias. O Elias do Horebe, o Elias de tantas coisas, de tantos feitos. Agora, de repente, Deus fala algo a Elias. Não falou nada com Eliseu ainda. Deus falou com Elias. E dentro do plano de Deus, de ordens que Deus deu a Elias, estava Eliseu. Às vezes a gente fala assim, não, mas se Deus quiser fazer alguma coisa comigo, Ele vai ter que falar comigo. E às vezes Deus não faz isso. Porque tem gente que é assim, só acha que é de Deus se for Deus mesmo falando com ele. Aí Deus já acha que você é alguma coisa, eu vou mandar um sinal diferente e vamos ver se você quer entender que eu é quem está lhe chamando mesmo. Aí a gente às vezes perde a bênção de Deus. Não, se Deus tiver que falar alguma coisa, tem que falar comigo. Agora veja aqui que Deus falou foi com Elias. Não tem nada de Deus falando com Eliseu. Aonde que Eliseu estava? No campo. Fazendo o quê? Arando a terra. Trabalho pesado, trabalho para cabra macho. Eu nunca arei terra, porque também não sou cabra macho, não. É porque nunca fui da área da agricultura, do campo e tal. Mas imagino que não é um trabalho fácil você conduzir um boi, e segurar um arado para poder fazer o corte na terra, preparando a terra para semear. E Eliseu está lá com as suas 2 juntas de boi, a 12ª junta. Parece-me que o pai de Eliseu era um agricultor que tinha algumas posses, porque para ter 12 juntas de boi para cuidar de uma terra, certamente ele não era um lavrador de poucas posses, tinha alguma posse. E aí Elias vem passando, encontra Eliseu no caminho e pega a capa dele e coloca em cima do cabra. E aí ele entende, isso só Deus faz, gente. Ele entende que é Deus que está chamando ele e ele não sabe nem para quê. Já começa aí uma característica interessante, Porque normalmente quando Deus chama alguém, o cara quer saber para quê. O Senhor está me chamando para o quê? Não, eu estou te chamando para a minha obra. Não, mas peraí, seja mais específico, Deus. Tem muita gente que é assim. Quer detalhes daquilo que Deus vai fazer e Deus não está a fim de dar detalhes. Deus está só chamando. É só uma capa representando um chamado e Eliseu entende. Não tem sinal, não tem relâmpago, não tem trovão, não tem ai, assim diz o Senhor. Não tem nada disso. Mas o texto aqui vai dizer que Eliseu entendeu aquilo que estava acontecendo. E aí ele anda um pouco com Elias, e aí ele, o texto aqui vai dizer que ele volta para fazer a coisa certinha, despedir dos pais e acertar a sua vida, e assim começa a história de Eliseu, a quem eu chamo o profeta, a quem é, de fato, o profeta. Então, já o nome de Eliseu, ele já traz implicações fortes, porque o seu nome significa Deus é salvação. Em um tempo tão conturbado de um Israel vivendo numa idolatria descabida, Elias lá, lutando com todas as forças, se sentindo sozinho numa demanda contra a idolatria instaurada no meio do culto a Deus que estava profanado, o templo profanado do altar, a terra de Israel estava cheia de idolatria correndo por todos os lados. Elias é um sujeito corajoso, sentindo-se sozinho nessa demanda toda, e já está aí praticamente no meio do seu ministério, Deus dizendo para Elias assim: olha, você precisa de um cara para te substituir, porque você não vai ficar nesse negócio aí por muito tempo. E Elias, querendo ou não, ele faz o que Deus mandou. E Eliseu entra na história, e o seu nome já tem um significado forte em relação ao momento que Israel está vivendo, que é um momento de extrema crise espiritual, crise econômica,
Embora Acabe, ao casar-se com Jezabel, casa-se para resolver problemas econômicos de Israel, Israel está ainda assim afundado em problemas. Porque maiores que os problemas econômicos que Israel vivia, eram seus problemas espirituais que viriam com essa aliança de Acabe com Jezabel. Elias está vivendo isso, a nação de Israel está vivendo isso, e aí aparece um tal de Eliseu, e o seu nome significa Deus é salvação. Deus está olhando por este povo, Deus está olhando por esta terra, Deus está olhando para essa gente, e Ele vai se manifestar. É isso que Eliseu representa nesse chamado específico de Deus para um profetismo que vai abalar as estruturas de Israel. Mas até aí tem um caminho a ser percorrido, né? Então esse Eliseu, que seu nome significa Deus é salvação, ele é filho de Safate, que vivia na região de Abel-Meola, no Vale do Jordão. Existem algumas teorias que dizem que esse tal de Abel-Meola, esse bairro, essa vila, né, não tem assim uma identificação muito correta. Outros, né, dizem que ela ficava ali próximo, ali na região do Vale do Jordão. E Eliseu vivia com seus pais, né, um fazendeiro lavrador. E o ministério profético de Eliseu foi um ministério que teve uma abrangência muito grande, né? A partir da metade do século 9, né, ano 800 e alguma coisa, ele atravessou os reinados dos reis Jorão, que foi o substituto imediato, né, filho de Acabe, e o reinado de Jeú, o reinado de Jeoacás, Jeoacás, e por fim o reinado de Joás. Esse período, e isso sem contar a sua, né, participação no reino da Síria, por exemplo. Inclusive ele vai até ungir o rei, né, sírio. Veja a extensão, né, desse ministério profético de Eliseu. E daí vem a sua grande influência, né? Uma influência que se estende, né, desde uma viúva pobre, perpassa funcionários ricos, como era, por exemplo, a mulher sunamita, avança por generais de guerra e adentra os palácios de Israel. Veja aqui que extensão de um profetismo abrangente, uma influência que estava por todos os lugares, desde o mais pobre aos palácios. A primeira coisa que a gente precisa analisar acerca de Eliseu é que Eliseu é um profeta escolhido por Deus. Número 1. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você precisa ser escolhido por Deus. Tem muita gente por aí fazendo muita coisa em nome de Deus, e Deus não está tomando consciência disso. Porque quem escolhe para a sua obra, para fazer aquilo que Deus deseja que seja feito, quem escolhe é Deus. Isso é muito singular. Singular. Se você quiser fazer alguma coisa na sua casa, quem é que vai fazer alguma coisa na sua casa sem que seja a sua escolha? Ninguém. Vai, pastor Paulo, alguém lá na sua casa sem que seja a sua escolha? De repente você acorda de manhã, tem uma jovem senhora lá lavando a louça da sua cozinha. Fala, o que você está fazendo aqui? Não, porque eu quis vir aqui lavar a sua louça, mas eu não te contratei. Contratar é escolha. Você vai numa empresa e tem lá 200 currículos, tem 5 vagas. Os 5 que vão ocupar a vaga foram os 5 escolhidos. É escolha. Deus também é assim. A própria Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem é que escolhe? É Deus. Quem são os escolhidos? Nós. Você é um escolhido de Deus? Dê glória a Deus por isso. Deus te chamou para você contribuir na sua obra. Dê glória a Deus por isso e seja fiel ao chamado de Deus. Isso que é o lance mais importante. É ser fiel ao chamado de Deus, é não se prostituir, é não se permitir adulterar com outras coisas.
Deus te chamou, seja fiel. Essa é a grande característica de Eliseu, que vai determinar a extensão e o poder do seu ministério: fidelidade a Deus. Gente que não negocia valores, gente que não abre mão de princípios, porque foi um escolhido por Deus. Veio para sarar uma nação corrompida, não podia se permitir negociar, tinha que se manter intacto, porque sendo a escolha de Deus, Deus está contando conosco. A gente precisa desenvolver esse tipo primário de característica, e a número 1 é: você precisa ser escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Não venha ser autônomo, Deus não trabalha com autônomo. Agora veja que Eliseu, ele nem contava entre os alunos na escola de profeta. Quando Deus fala com Elias assim: Elias, unge Jeú, faz não sei o que, e Eliseu, vais ungir o profeta no seu lugar. Talvez Elias pudesse questionar com Deus: mas Deus, eu sou diretor de uma escola de profetas, esse cara não faz parte da minha escola de profeta. Aliás, ele nem se interessa por isso. O negócio dele é arar a terra, cuidar de boi, cuidar de arado, cuidar do pai, da mãe, dos empregados, da fazenda do pai dele. Esse menino não quer nada com a tua obra, não. Se ele quisesse mesmo, ele estava lá na escola de profeta, mas não está. Graças a Deus que Elias não fez esse tipo de questionamento, porque Eliseu é o profeta escolhido por Deus. Se alguém, numa ordem natural das coisas, estivesse pensando em sucessão, obviamente que Eliseu não contava entre os possíveis candidatos à sucessão profética, porque ele não fazia parte desse time. Você já pensou? É por isso que quando Paulo escreve dizendo: Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, é porque Deus, ele é assim, só ele sabe. Só Deus sabe. Ponto final. E aí Eliseu, que é a escolha de Deus, apresenta aqui uma característica. Porque nesse tempo ele ainda não estava pronto para ser sucessor de Elias. Ele era só um menino, né, que por certo tinha seus sonhos, suas fantasias de garoto. Era um menino, né? E agora ele deixa de ser um lavrador para ser um aluno, um servo, um seguidor de Elias e um aprendiz de profeta. E quem disse que não dá para aprender a ser profeta? Está aí Eliseu, né? E no tempo de Elias, ele dá continuidade a um projeto de Samuel de estabelecer escola de profeta. Graças a Deus que eu estudei em uma escola de profeta. E hoje em dia, com tanta oferta que o mundo propõe e que a vida, né, essa agitação toda propõe, uma das coisas mais difíceis que a gente está vendo hoje é gente querendo deixar tudo e enfrentar esse tipo de desafio de alguém que é escolhido por Deus. Às vezes eu conheço gente que, porque não deu certo em nada, aí acha que Deus escolheu ele para ser pastor, para ser missionário. Eu encontro um monte de gente por aí assim, missionários estéreis, pastores estéreis, porque não foram escolhas de Deus. Gente que não deu certo por aí. Talvez você que me ouve pela internet é um. Talvez aqui entre nós estejam também alguns, mas ser a escolha de Deus é algo extremamente privilegiado. Daí a pergunta: quando alguém encontra com Eliseu, e Eliseu sabia que num determinado momento naquele dia, Elias seria arrebatado, seria levado embora dele. Quando ele passa pelos lugares onde as escolas de profeta aconteciam, Belém, Gilgal, Jordão e por aí vai, alguém diz: você sabe, Eliseu, que hoje mesmo o Senhor tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Eliseu não é um
um desinteressado das coisas, não. A resposta dele é uma resposta emblemática. Eu sei e vocês fiquem quietos. Se mete nesse negócio não. Esse assunto é entre eu, Elias e Deus. Ninguém podia mudar o fato de que Deus escolheu Eliseu. Talvez essa pergunta fosse uma pergunta, na verdade, Eliseu, é você quem está aí, mas quem queria estar aí era eu. Agora você fica esperto, porque se você não vê, outro vai pegar esse negócio aí. Estão pensando que eu estou brincando de ser escolhido de Deus? Não estou brincando disso não. Se eu sou escolhido de Deus, vocês fiquem quietos. Porque eu estou atento a tudo e a todos. E eu não largo Elias, mas nem que por nada. Pode fazer a proposta que for. Eu sei que foi Deus que me escolheu. Oh, certificado de garantia aprovado. Gente que entendeu o chamado de Deus. Não olha para trás. Isso que Jesus está dizendo. Aquele que põe a mão no arado de arado, Eliseu entende muito bem. Não olhe para trás, porque se olhar para trás não é digno de mim, não é digno do meu reino, não é digno de bênção, não é digno de promessa, não é digno nem do céu. Um profeta escolhido por Deus. Agora Eliseu toma uma decisão importante. Deus me chamou, a minha vida precisa mudar. Volta esse slide aí que eu não sei daí ainda não, pode voltar. Fica aí. Uma coisa importante, né? Se Eliseu foi escolhido por Deus para seguir Elias, não dava para ele andar com Elias com a sua juntinha de boi, não dava. Não dava. O problema de muita gente é esse. É que acha que pode servir a Deus carregando um monte de tranqueira. Não pode. Eliseu nos ensina que aquilo para o qual Deus o chama é algo sublime, é o algo que está acima de todos os algos. Então ele deixa de fazer aquilo que ele está fazendo, entra para a escola de profeta e queima qualquer possibilidade de coisas que pudessem lhe atrapalhar. Isso aqui é fantástico. Não sei nem como é que o pai de Eliseu, o tal do Safate, esse nome esquisito aqui, deixa o menino matar os boizinhos. Porque podia colocar outro cabra lá para puxar os bois, né? Eu aprendo aqui com Eliseu que algumas coisas precisam ser deixadas para que a vontade de Deus se estabeleça. Algumas coisas precisam ser queimadas a fogo, reduzidas a pó, a cinza, para que a vontade de Deus se estabeleça. Deu um trava-língua aqui, mas rapidinho sai. Por quê, gente? Deus é exclusivo. E de alguns Deus pede exclusividade. No que tange a santificação e santidade, Deus não negocia. Porque o Senhor é santo, sede santos. Na testa do sacerdote uma lâmina de ouro escrito: santidade ao Senhor, não se esqueça disso. Deus não negocia. Se quisermos estabelecer harmonia entre nós e a vontade de Deus, algumas coisas na nossa vida tem que ir para o fogo, tem que queimar, tem que ficar para trás, nós temos que nos esquecer delas. Eliseu ensina isso aqui para nós. Queima o boi, assa a carne, se deleita com a carne do boi e diz: agora vamos em frente. O mesmo Deus que cuidou de mim aqui na casa de papai e de mamãe vai cuidar de mim servindo a Elias, aquele a quem um dia eu vou suceder. Talvez Eliseu nem soubesse disso, mas era isso que estava destinado para ele. Então vejam, um profeta é escolhido por Deus. Então Deus escolhe pessoas que estão dispostas a trabalhar. É a segunda coisa que Eliseu vai nos ensinar aqui. Deus escolhe pessoas dispostas ao trabalho.
Interessante que ao longo de alguns personagens que a gente vem estudando aqui, essa máxima, ela continua sendo uma máxima, né? Quando nós estudamos aqui um personagem, o pastor Daniel fez uma referência que Paulo vai dizer: aquele que não trabalhar, também não coma. É claro que Deus não está atrás desse tipo de gente. Não está. Mas não está mesmo. É o mesmo livro de Provérbios que vai dizer para nós assim: aqueles que não gostam de trabalhar, a premissa é assim, ó, vai ter com as formigas. E vê se aprende alguma coisa. O homem está para o trabalho, tanto quanto o trabalho está para o homem. Trabalho não é maldição. Pensa que trabalho é maldição. Não, não importa qual seja o trabalho. Todo ele é cumprir ordem de Deus. Seja limpar uma privada ou estar nos altos palácios, trabalho é promessa de Deus, é ordem de Deus, é bênção de Deus. É o trabalho que produz dignidade. Ser humano que não tem trabalho vive uma vida de dignidade baixa, ou falta mesmo de dignidade. É o trabalho que nos dá dignidade. Tem coisa mais bonita do que uma CNH assinada, com todos os direitos da CLT garantidos, coisa boa. Mas também tem um monte de vagal por aí, que entra no emprego, trabalha 3, 4, 5 meses, sai do emprego e fica aí vagabundeando, né, usufruindo da benesse do governo de seguro-desemprego. É um bando de vagabundo, cara, que faz um negócio desse. E o pior é quando tem crente fazendo isso também. Deus escolhe pessoas que estão dispostas ao trabalho. É por isso que Jesus dá o exemplo. Senhor, vem comer, tu está cansado, subiu um monte, desceu um monte, falou com o povo, expulsou o demônio, curou, fez, aconteceu. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando tem gente querendo dormir, Deus está chamando pessoas dispostas a trabalhar. E Eliseu, antes mesmo de conhecer sua destinação ao profetismo, ele se aplicou ao trabalho. Recebeu uma terra para cuidar e estava dedicado a isso. Mãos acostumadas ao trabalho. E aí a gente vai descobrir, gente, que o ministério não é lugar de gente desocupada. Não é. 2 vezes, não é. E aí eu volto a dizer de gente que não deu certo, que fica tentando se achar. E tem muita gente ocultada pelo ministério. E aqui vai uma palavra aí bem de nível de liderança, né? Pastoral, missionário e tudo mais. Gente que se esconde no ministério, ocultada pelo ministério. Não é o caso de Eliseu. Não é o caso de Eliseu. Ninguém encontrou Eliseu deitado numa rede. Não que a rede seja maldição, rede é bom demais. Mas a rede é bom para descansar depois que trabalha. Agora tem gente que descansa na rede porque está cansado de deitar na rede. Quem atrai para o ministério é Deus. Não são circunstâncias. Quem chama para a obra é Deus. Não é a circunstância da obra que chama pessoas. É Deus que chama pessoas. Não adianta achar que porque está faltando gente aqui ou ali, alguém pode se achar no direito de ocupar. Não, é Deus que atrai, não é a circunstância. Aqui não cabe esse verbete. Não tem ninguém, vai você mesmo. Deus não trabalha assim. Deus tem o seu modo, o seu tempo para fazer as coisas. E quando Deus chama Eliseu, ele é um menino que precisa se preparar para o ministério, mas suas mãos já estão calejadas pelo trabalho. Então pode se confiar no homem desse, porque esse é um que vai honrar o nome do Senhor e vai fazer com que a obra ande, prospere. Esse negócio de não ter ninguém, vai você mesmo, isso serve para o diabo, para Deus não.
Então Eliseu, ele compreende o chamado de Deus. E aqui é interessante porque, eu volto a dizer, nem sempre Deus usa sinais que possam confirmar que Ele está chamando A ou B, nem sempre. A gente ainda vive num mundo de sistema político, de pessoas que dizem assim, olha, se você quiser ser pastor de uma igreja X, você tem que ficar amigo do chefe lá em cima, fazer política. Aí o camarada pode até te colocar lá em cima, eu quero ver ele dar poder a você, autoridade espiritual. É isso que eu quero ver, é por isso que nós estamos vivendo uma certa letargia espiritual. Porque tem muita gente empossada em lugar errado. E a bênção e o poder e a unção de Deus não se manifesta. Deus até pode não usar sinais imediatos que confirmem, mas Ele sempre vai usar sinais que fazem com que as pessoas entendam. É Deus que está chamando. As pessoas, quando olharam para Eliseu, não tinham dúvidas de que Deus o tinha chamado para ser o sucessor de Elias. Não tinham dúvidas. Qual foi o sinal de Deus? Uma capa que cai sobre ele. E ele também não pede confirmação. Senhor, o Senhor mesmo está me chamando? É para quê mesmo que o Senhor está me chamando? Ele não diz para Deus, chama outro, eu estou muito bem aqui. Eu não quero ser incomodado. Porque o reino de Deus, em termos de igreja, por exemplo, nossa, tem tanta coisa aqui para fazer. Meu Deus. Mas tem gente que não quer ser incomodado não, quer ficar sentadinho nos bancos aí, tudo bonitinho, cheirosinho. Não quer ser incomodado. Eu não vim aqui para outra coisa. Um dia até uma pessoa disse para mim, pastor, o senhor que é o pastor, é o senhor que isso, que eu fui chamado para ser membro de banco, só membro de banco. Eu disse, poxa vida, eu não sei se no céu tem banco para você, né, se acomodar. Mas o certo é que Eliseu, ele não usa essas desculpas para ser inoperante. Ele não usa essas desculpas para fugir de um comprometimento com o reino de Deus. É alarmante pensar que quando a gente precisa de certas tarefas realizadas, você não sabe com quem contar. Porque as pessoas não querem ser incomodadas. Querem ficar lá cuidando do seu boizinho gordo, cuidando do seu aradinho, da sua terrinha, onde vai colocar lá a semente para fazer uma certa colheita, porque não querem ser incomodados. Já tive uma jornada de trabalho, quero ir para casa descansar. Eu tenho meu final de semana, eu tenho meu direito de viajar para Caldas Novas e pegar uma aguinha quente. E aqueles mais abastados um pouquinho viajam para Miami, para a Europa e sei lá Deus para onde mais. Não quero ser incomodado. Eliseu sabia que Deus estava chamando ele. Eu não posso dizer não, porque quando Deus está me chamando, não é o pastor, não é a necessidade, não é a igreja, é Deus que está me chamando, e se é Deus que está me chamando, eu não posso tapar os ouvidos para não ouvir o chamado de Deus. E Deus às vezes chama a gente por um choro, por uma barriga que ronca, por uma circunstância que alguém está vivendo. Deus está chamando e tem gente dizendo, eu não quero porque eu não quero ser incomodado, não estou aqui cuidando do meu boizinho, está bom demais. Eliseu não sabia a extensão daquele chamado. A única coisa que ele sabia era que Deus o estava chamando. Tem uma canção que nós cantávamos no seminário teológico que dizia assim, posso ouvir Jesus chamando. Posso ouvir Jesus chamando. A questão não é se posso ouvir Jesus chamando, é saber se eu estou pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor. A outra coisa que Eliseu vai ensinar para nós é a realidade de vida dele na casa de seus pais.
Porque Eliseu não foi achado no campo de futebol, no meio de uma juventude delinquente, quebrando coisas aí por aí, mostrando valentia. Eliseu foi achado por Elias na casa de seus pais. E ele tem uma gratidão à sua família, ao seu pai, à sua mãe. Embora ele desse prioridade ao chamado de Deus, ele vai dizer para Elias: Elias, olha, eu preciso... porque o texto vai dizer aqui que ele andou um pouquinho com Elias. Ele deixa de o seguir, é isso que o texto está dizendo, que ele deixa de o seguir e diz: olha, eu preciso voltar lá e resolver as coisas com a minha casa. Eu tenho um pai e uma mãe que me honrou até aqui, eu preciso sair de lá honrado, do jeito como honrado eu vivi na casa de meus pais. E ele volta lá para dar um beijo no pai dele, para dar um beijo na mãe dele, para matar o seu boizinho, fazer uma festa com os empregados, dizer: olha, Deus está me chamando para um outro negócio, mas eu fui muito feliz aqui, fui muito abençoado aqui, agora Deus está me mandando fronteira afora, e eu saio daqui abençoado como vivi aqui, abençoado. Honrou os pais. É mais uma coisa fantástica, né, que ele vai ensinar para nós. E ao sair de casa, Eliseu rompe com a vida anterior. Talvez esse seja um dos problemas mais complicados que a gente tem. Romper com a vida anterior. Tem tanta gente presa a passados recentes e passados bem passados. Eliseu rompeu com tudo que fazia. Deus te chamou? Rompa com tudo. No caso de Eliseu não sobrou nada. Nem boi, nem aparelho, nem amigo, nada. Ele virou a página e entrou no projeto de Deus e avançou. Foi na direção de um novo destino, e esse destino era Deus quem o apontava. E eu volto a dizer, quando Deus chama a gente, algumas coisas que a gente insiste em carregar, faz a porta ficar mais estreita ainda, e faz o caminho ficar intransitável. Porque tem gente que quer carregar tanta tranqueira, gente que não quer mudar, diz assim: eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim, vou ficar assim. E vocês aprendam aquele texto que diz: suportando uns aos outros em amor. Ainda usa a Bíblia para satisfazer a sua ideia errada de vida, de mudança de vida. É grosso, continua grosso. É ignorante, continua ignorante. É mau caráter, continua mau caráter. É mal pagador, continua mal pagador. Tem que romper com essa vida anterior. É aquilo que Paulo dizia. Aquele que mentia não minta mais, o que roubava não rouba mais. Vocês são nova criatura. Rompa com essa coisa do passado, rompa com essa vida anterior, porque você foi chamado para viver uma vida nova. Em primeira instância, é isso que esse rompimento de Eliseu ensina para nós. Segue de mãos limpas e acostumadas ao trabalho. Isso que é coisa bacana, né? A mão pode até estar cheia de calo, mas limpa. É aquilo que Paulo, chamando Timóteo, diz: Timóteo, meu filho, você quer ter poder? Então você seja um obreiro, um homem que não tenha do que se envergonhar. Ande de cabeça erguida. É esse o poder que o mundo está querendo ver em nós. O mundo não está querendo ver poder em nós de igreja cheia, de movimentos estes ou aqueles não. O mundo está querendo ver em nós essa morte que a gente insiste em não morrer. Esse avivamento ético que não vem nunca. É isso que o mundo quer ver em nós. Poder pertence a Deus. Mudança de caráter, mudança de atitude, de comportamento, esse rompimento com a vida anterior, isso tem a ver com as decisões que a gente toma todo dia. Quantos de nós não estamos dispostos a queimar boi e nem a estragar os aparelhos? A gente quer carregar tudo e pedir misericórdia para Deus. Aí Eliseu ensina aqui uma lição. Eu tenho que seguir de mãos limpas.
e acostumadas ao trabalho. Eita! Se Eliseu ensina muita coisa para nós, mas a gente quer, sabe o que, gente? A gente quer olhar para Eliseu e ver o azeite da viúva multiplicado. A gente quer olhar para Eliseu e ver o filho da sunamita nascendo um ano depois da palavra que ele deu. E depois do menino morto ele vai lá e faz ressuscitar. Essas coisas são coisas que só pertenceram a Eliseu. As que pertencem a nós é nos espelharmos nessas características que faziam de Eliseu aquilo que ele era. Aí vem a parte mais difícil na jornada de Eliseu. E que parte é essa? Que parte é essa? Eu fico pensando, gente, que quando a gente fala de rompimento com vida anterior, a gente tem muito que aprender com isso. Não é pouco, não. É muito mesmo. E aí, porque Eliseu está dedicado a romper com a vida anterior, vem aí esse pedido ousado. O que você quer, Eliseu? Quando eu for tomado de você? Fala sério, Elias. Eu não quero muita coisa não. Eu só quero que eu receba a porção do primogênito. Talvez tenha sido até essa fala de Eliseu, e o escritor tenha colocado aqui porção dobrada, entendendo que essa era a porção do filho mais velho. Eliseu se coloca como aquele que tem a responsabilidade de conduzir os processos de mudança. Veja que coisa interessante, porque o que Eliseu está pedindo aqui não é poder para fazer coisas extraordinárias, não. O que Eliseu está dizendo aqui nesse negócio é que ele está entendendo que Deus chamou ele para ser o líder espiritual de uma nação. E para ser o líder espiritual de uma nação, fazia dele o primogênito primeiro. Então eu preciso da porção do primogênito. E a porção do primogênito, Elias, é a porção dobrada. Então me dê isso. Pensamento de gente grande. Não é pensamento de gente pequena, não. E Eliseu queria ser grande. Queria realizar coisas grandes. Ou isso é vaidade? Hein, pastor? Está denegrindo a imagem do menino aí? Dizendo que ele queria ser grande? É verdade, ele queria mesmo. Se ele não quisesse ser grande, eu não sei nem o que teria pedido para Elias. Olha, Elias, você está indo embora mesmo? Eu perdi aí uma juntinha de boi quando você me chamou e agora eu vou ficar sozinho. Dá para arrumar pelo menos, né, ao invés de 2, mais uns 4 ou 6 boizinhos para eu continuar a minha jornada de agricultor? Esse negócio é coisa muito natural, é coisa muito ordinária. O que Eliseu está querendo é coisa extraordinária. E coisas extraordinárias está presente na vida de gente que deixou as coisas para trás e que agora está avançando para um destino que foi traçado por Deus. Isso é muito sério. Quer viver coisas extraordinárias? Deixa Deus traçar o teu destino. Porque enquanto você insiste em fazer a coisa do teu jeito, você vive essa vidinha medíocre, vazia, de crente que não tem fogo, nem poder, e nem esperança, e nem coisa nenhuma. Se você deixar Deus usar você, você vai aprender a andar no extraordinário. Isso é coisa de gente ousada. Mas para ser ousado precisa passar pela jornada de deixar tudo para trás. E Eliseu aprende a lição e ensina a lição para nós. Queria ser grande. E por causa disso ele vai viver o projeto de um profeta que figura entre os profetas que mais milagres realizaram dentro da trajetória bíblica. Um negócio assim fantástico. Ao ponto de quebrar a maldição de Jericó. Maldição esta proferida por Josué.
As águas de Jericó amargas. O projeto de mudança começa por aí. A amargura precisa ir embora. Deus está entrando com um negócio novo. As águas de Jericó é o apelo que a cidade faz. A cidade é bonita, bem localizada, tudo aqui funciona, mas essas águas não prestam. Eliseu então começa a dizer: eis que um tempo de coisas novas está chegando. As águas amargas vão ficar doces. Começou aí a história do profeta que foi ousado. E aí começa um show espetacular. Não é show da fé, não. Né? Não é campanha da fé, não. Porque tem gente que acha que precisa colocar nomes bonitos nas coisas para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas não é nome bonito, não. É a verdade de Deus se manifestando na verdade daquilo que a gente vive. É isso que é poder. Aí Eliseu começa. É água que deixa de ser amarga. É água que brota no deserto. É azeite da viúva que multiplica. É filho da sunamita que nasce, morre e ressuscita. Olha que coisa linda. É leproso que fica curado. É morte que está na panela e vai embora. É machado que flutua. É pão que multiplica. O homem está detonando. Oh glória! Deixou de ser o jovenzinho lavrador para entrar na galeria dos profetas que mais milagres realizou depois de Moisés e Jesus. E se você fizer uma análise entre os milagres de Jesus e alguns dos milagres de Eliseu, você vai ver uma série de coisas muito parecidas. Eliseu vive um tempo de mudança, porque o Espírito de Deus que estava em Elias está agora em Eliseu. E o que é mais lindo é que as pessoas sabem disso. As pessoas estão vendo isso em Eliseu verdadeiramente. Sabe aquele negócio assim? O cara chega na beira do rio com a capa de Elias, olha para cima, o negócio agora é comigo. E aí, onde está o Deus de Elias? Pá, o Jordão vai embora do mesmo jeitinho. E sai do mato, os cabras estão tudo lá vigiando, olhando, junta-se lá mais ou menos uns 50 para ver se o negócio está funcionando mesmo. E aí eles vão concluir: realmente o espírito de Elias está em Eliseu. Esse é o cara, esse é o homem que Deus escolheu, esse é o escolhido de Deus. Essa é a resposta de Deus para sarar essa terra, essa nação, e acabar com toda essa baderna que Acabe e esses profetas todos trouxeram para cá. É Eliseu, o profeta ousado, que agora está vivendo um tempo de mudanças. Ele é agora o protetor do seu povo. Com quem que a gente pode contar? Elias se foi, Eliseu está lá, pode contar comigo. Pode contar comigo. Ele é o primogênito, ou seja, recebeu a porção do primogênito. O Espírito de Deus está nele. As pessoas sabem disso, reconhecem isso. Ele muda o curso da história. Ao completar a missão de Elias, as águas amargas estão doces, um novo tempo está chegando e as pessoas estão gostando das coisas que estão vendo. É isso que Eliseu está dizendo aqui para nós. Então, para concluir, existem algumas lições que a gente precisa apenas recordar, chamá-las de lições aprendidas. Apenas para recordar. A lição número 1. A lição número 1. Seja realmente chamado por Deus. Tenha convicções claras disso. Fica pensando que foi um vento que soprou, não, um negócio que veio no seu ouvido, não. Seja realmente chamado por Deus. O chamado de Eliseu, sua vocação profética, as marcas que ele deixou, é um exemplo para todos nós. Aprender com a vida de Eliseu, não com as coisas que ele fez, não, com a vida de Eliseu. Segunda lição que ele deixa para nós: seja predisposto
ao trabalho árduo. De lavrador a expoente do profetismo. Dá para entender um negócio desse? Deus fez isso com muita gente. Uns de trás da malhada, leva para ser rei. Outro de pescador, faz se transformar nos expoentes do evangelismo do mundo. E Eliseu é esse homem predisposto ao trabalho árduo. É por isso que tem aquela canção da harpa que é tão legal, não? Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Mas tem gente que quer ir para a vinha só para beber o suco da vinha. Né? Crentes obcecados por milagre, não quer fazer nada. Só quer milagre, 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 milagre. Seja um milagre. Essa aqui é a grande tônica. Quer ver milagre? Seja você um milagre de Deus. Quer saber como é que você é um milagre? Deus fez algo extraordinário na sua vida? Glória a Deus. Deus não fez? Glória a Deus. Passou no concurso? Glória a Deus. Não passou? Glória a Deus. Eis aí o milagre. Está disposto ao trabalho duro, não dê descanso aos seus braços, às suas mãos. Trabalhe, mas trabalhe mesmo. Quem sabe não é você aquele que Deus vai usar para mudar a história. E de repente você está se olhando e dizendo assim: eu, Senhor? É você. Número 3. Dê prioridade ao Senhor. A renúncia de Eliseu nos informa que a gente precisa aprender a nos dispor ao serviço do Senhor integralmente. Tem uma canção que o povo gospel aí canta, que diz assim: teu, tudo é teu, tudo é teu. Ah, se isso fosse verdade. Aqueles hipócritas que no carro colocam propriedade exclusiva de Deus. Ah, se isso fosse verdade. Prioridade ao Senhor. Isso seria muito bom. O mundo seria um pouco bem melhor, penso eu, se essas expressões de prioridades a Deus fizessem parte da vida da gente, não das nossas falas e frases copiadas. E Deus não se impacta com nada disso, não se surpreende com nada disso. Dê prioridade ao Senhor. Nada podia deter Eliseu nesse projeto de ser Deus sua prioridade. Nada. Embora sendo ele esse jovem solteiro, cheio de sonhos, cheio de ideais, ele colocou tudo na mão de Deus e disse: agora eu sou teu, Senhor, cuida de mim. E olha como Deus cuida bem. Deus cuida bem demais. Em quarto e último lugar, seja humilde para servir ao próximo. Lá em 2 Reis 3, verso 11, diz que é ele, Eliseu, quem deitava a água sobre as mãos de Elias. É ele, Eliseu, que vai atender o clamor de uma viúva pobre, prestes a perder seus filhos para um credor, porque o marido morre, deixa uma dívida, e agora os filhos vão pagar a dívida do marido, se tornando parte ou propriedade do próprio credor. Está lá Eliseu para servir. Uma mulher que abre as portas da sua casa, reconhecendo que ele era um homem de Deus, e diz: olha, agora você dorme aqui, tem um quartinho aqui. E Eliseu, então, sendo servido, diz: o que eu posso fazer por essa mulher? Aparentemente ela tem tudo. Há alguma coisa que se possa fazer por alguém que tem tudo? Aí o seu moço que o acompanha diz: tem sim, essa mulher não tem filhos, já percebeu? Ah, é verdade. Está lá Eliseu, querendo trazer alegria ao coração de alguém. Outros estariam querendo tirar da mulher alguma coisa a mais. Eliseu está querendo dar.
Tanta gente que quando vê uma oportunidade, não perde a hora. É por isso que esses políticos aí carregam no bolso um monte de pastor, um monte de crente, um monte de gente, porque estão tudo querendo alguma coisa. Eliseu está dizendo, seja humilde para servir. Até quando estão querendo dar a ele alguma coisa em troca de algo que ele já fez, ele diz, não, eu não quero. Que é o caso de Naamã, que vai lá, curado da lepra, fica feliz da vida, traz ouro, prata, roupa, pendentes, um monte de coisa. Eliseu diz, de você eu não quero nada. E não é orgulho não, é porque você não veio aqui para trazer nada, você veio aqui para levar, e você está levando. Esse é o espírito, humildade para servir. A gente precisa aprender isso. Porque se nós aprendemos isso, nós vamos aprender a viver do jeitinho que Jesus viveu. Eu não vim para ser servido. Pelo contrário, vim para servir e dar a minha vida para resgate de muitos. Talvez seja essa a última lição que Eliseu nos ensina. E que a gente aprenda. Reconheça, descubra, você realmente foi chamado por Deus? Você está disposto ao trabalho árduo? O Senhor é a tua prioridade. Então seja humilde e sirva ao teu irmão. Talvez a gente quisesse aqui, entrar no espetáculo das obras poderosas e milagrosas de Eliseu. E Deus está trazendo você aqui hoje para ouvir que você precisa aprender da humildade e do serviço de Eliseu. Que Deus nos guarde aqui essa noite. Que o Espírito de Deus nos conduza a uma revelação ainda mais profunda daquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. Porque para cada um de nós, Deus tem um chamado específico, objetivo. E a gente precisa estar atento a esse chamado de Deus para nós. Não podemos passar pela vida como se a vida fosse um parque de diversões e a gente veio para cá se divertir. Não. Temos que entender que a gente veio aqui para cumprir uma missão. E a missão que nós temos a cumprir nos foi dada por Deus. E nada, absolutamente nada, pode roubar de nós o prazer de ver cumprida a nossa missão. Seja humilde e busque de Deus essa capacidade para servir alguém. Porque talvez seja essa a grande carência que a humanidade está vivendo. Gente humilde, disposta a servir. Fique de pé comigo aqui essa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Você é um escolhido de Deus. Você entende que Deus tem um chamado para você. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus. Te louvamos, porque Tu estás conosco. Tu és o nosso Deus. Foi o Senhor quem nos escolheu, não fomos nós. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor quem nos fez o seu povo, ovelhas do seu pasto. Sim, meu Deus, dirige nossa vida, dirige-nos. Queremos nos derramar diante do Senhor com o coração humilde, com o espírito contrito, para dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, faz de mim segundo o teu querer, tua vontade, usa-me como teu filho, usa-me como teu servo, faz de mim como tu quiseres. Eu quero apenas estar à tua disposição, entendendo que o Senhor me chamou, entendendo que o trabalho é árduo, entendendo que o Senhor é a minha prioridade, e entendendo que eu preciso viver humildemente para servir ao meu próximo.
Nos dê esse espírito, Senhor, esse banho de humanidade, esse banho, meu Deus, de espiritualidade, para que a gente entenda, é Deus que está no controle de todas as coisas, é Deus quem dirige todas as coisas, não importa se eu gosto ou se eu não gosto, o que importa é fazer a vontade de Deus, e Ele é o meu Senhor, e dele somos servos, e por isso estamos aqui, Senhor, dispostos a atender ao teu chamado. Usa-nos como teu instrumento, para a tua glória mesmo, e para o teu louvor, nos rendemos a ti, em nome de Cristo oramos, agora e sempre, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Terça-feira que vem, irmãos, nós estamos aqui de novo, e na próxima semana nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre Abraão. Então você que quer descobrir alguma peculiaridade sobre a vida de Abraão, então não deixe de vir, não fique em casa, venha. Vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Está aqui conosco, estudando um pouquinho mais sobre esse fantástico e fascinante personagem que foi Abraão. Glória a Deus. Eu quero só dar alguns avisos, e os irmãos, né, pode ficar de pé mais um pouquinho, mais cansado de pé aqui estou eu. Então, mas quem quiser sentar também pode sentar. Mas fique de pé, já estamos encerrando. Só 2 avisos rápidos. O primeiro deles é que às quartas-feiras aqui, né, nós temos oração aqui o dia inteiro. De 8 a 11, de meio-dia às 14, de 15 e por aí vai. Já misturei os horários aqui. Mas é mais ou menos por aí. Então você que tem aí o seu tempo de almoço, está por perto, vem para cá orar. Amanhã, por exemplo, a partir do meio-dia, nós temos aqui uma forte reunião de oração. Vem orar. Vem interceder por alguém, vem orar por você mesmo, orar por sua família, orar pela igreja, pelos projetos da igreja, pelos missionários da igreja. A igreja precisa de gente aqui orando. Até porque houve um tempo que nossa reunião aqui de quarta-feira enchia de gente aqui. E vocês sabem por que enchia de gente aqui às quartas-feiras, meio-dia? É gente querendo ver o azeite da viúva multiplicar. Mas gente que não está disposta a deixar tudo para seguir aquele que faz o azeite multiplicar. Então você quer vir aqui orar? Gaste esse tempo, né? Invista nisso. Amanhã, a partir do meio-dia, oração aqui. Não que não tenha as outras, né? Me parece que é de 6 a 8, de 8 às 11, depois começa meio-dia, vai até às 15, depois começa às 16, é isso mesmo? Não, vai até às 14, né? Depois começa às 15 de novo e vai até às 17. Pronto. E depois, à noite, às 20 horas, culto de jovens aqui. Quinta-feira começa tudo de novo. E à noite, culto aqui de oração, palavra focando em fé, em cura, milagre e outras coisas mais. Amém? Domingo, nosso grande culto aqui pela manhã da família, à tarde. Nosso último culto vespertino. Parece-me que alguém não entendeu direito. Dia 6 de julho, não é um culto apenas. No mês de julho, a partir do dia 6 de julho, os nossos cultos das 17 e das 19h30 passam a ser apenas às 18 horas. Porque alguém me procurou e falou, pastor, pareceu que era só um culto e depois voltava tudo ao normal. Não, a partir do dia 6 de julho, nós não temos mais aqui reunião às 17 horas e nem às 19h30. Nossa reunião de domingo acontece de 18 às 20. Você que me ouve pela internet, né, corrija aí seu calendário. A partir do dia 6 de julho. E a juventude muda também a partir do dia 11. Não tem mais o culto de quarta que vai acontecer o de amanhã. A partir do dia 11 de julho, o culto de jovens muda de quarta para sexta, num horário alternativo. Começa às 22 horas e vai até a hora que Jesus quiser que vá. Amém? Bem entendido isto? Então podemos cantar um hino e ir para casa. Como o hino nós já cantamos, vamos apenas agradecer a Deus e vamos para casa. Abençoe. Novo tempo, um novo dia. Senhor, nos despede em paz. Nos leva agora para os nossos lares debaixo de bênção. Guarda os carros, os que vão de carro, ônibus, os que vão de ônibus.
mas nos permita chegar em casa em paz, abençoados, guardados. Sim, meu Deus, aqueles que por alguma razão deixou para trás alguma coisa não muito bem resolvida, alguém enfermo em casa ou no hospital, ou enfim, vá na frente, Senhor, envia a tua palavra, restaura, cura, liberta. Estamos aqui, Senhor, por tua causa, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias sempre nos alcançam. Obrigado por tudo, por esta noite, pela palavra, pelos cânticos. Sim, Senhor, somos gratos por tudo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti faça resplandecer a sua face e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levanta o seu rosto e em todo o tempo te dê paz. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável do nosso amado e amigo Jesus Cristo, a comunhão e as consolações perenes do Espírito Santo que sempre está conosco, continue conosco em todo o tempo, até que Cristo volte e todos digam: Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Se possível, cumprimente alguém antes de sair. Deus abençoe a sua vida.